Pessoal, tudo certo com vocês? Estamos iniciando aqui mais um LucenaCast, aqui a sua conexão financeira. E hoje nós vamos ter uma conversa muito boa, uma conversa muito agradável com o nosso amigo, nosso parceiro, Cássius. E antes da gente já entrar, né, no nosso bate-papo, todo mundo está acostumado que a gente é muito prático aqui, a gente é muito simples. Eu vou pedir para ele se apresentar, falar um pouco da empresa dele, falar um pouco do negócio dele, para poder a gente entrar na temática do dia. Fica à vontade, Cássio. É um prazer ter tu aqui com a gente. Obrigado, Clécio, pelo convite. Inicialmente, agradecer a você por ter confiado, né, e fazer esse bate-papo massa. A gente, quando tá junto, sempre troca umas ideias legais e acho que vai ser muito aproveitado, muito enriquecedor hoje aqui o papo que a gente vai levar. Então, eu sou Cássio, né? Eu sou formado em publicidade, sou publicitário, tenho pós-graduação em marketing. Tenho 20 anos de mercado, esse ano eu estou fazendo aniversário. Estou com 20 anos de mercado, entrei no mercado em 2006 e nunca saí do mercado. Oscilei, fui para a agência, fiz freelance e tal, mas depois eu passei 12 anos numa agência. Comecei como redator, depois virei coordenador da área de criação, depois virei diretor de criação, fiquei como diretor de criação durante 8 anos, criando campanha, trabalhando com cliente pequeno, médio, grande, fazendo campanha com pouco dinheiro, muito dinheiro, com global, enfim, a gente fez muita coisa aqui. E há 5 anos atrás eu abri minha empresa, que é a Fora da Caixa, que é uma consultoria também. Não estava a fim de ir para o mundo das agências, já tinha dado minha vida lá. Mas tem muita experiência. Mas tinha muita experiência e aí eu disse, não, vou tentar um produto diferente, um negócio diferente, e aí modelei. Já era uma ideia que a gente tinha desde 2016, 2017, a gente já discutia muito sobre esse cenário que hoje existe, né? E era um formato que a gente falava muito sobre como será o futuro da publicidade e da comunicação. E a gente entendendo isso, a gente entendeu que o modelo de negócio, a agência, era um modelo de negócio que ele tinha suas dificuldades e que ele tinha uma forma de existir que estava limitada. Então, o modelo que era antigamente não é mais o modelo que existe hoje. E aí, dentro dessa transição, que se deu ali pelaquela aceleração pós-pandemia, depois de 2020, ajudou muito o nosso negócio. Então, hoje, o meu negócio, ele não é agência, ao contrário do que algumas pessoas acham, ele não é freelance, ele não é nada disso. A gente faz tudo aquilo que é estratégico para que a agência desça para o executivo, né, a parte executiva, e ela consiga dar show com o direcionamento correto. Ok, então Cássius é um estrategista de marketing digital. Eu gosto de dizer que eu sou consultor, eu detesto a palavra estrategista. inventaram à vontade que aqui a gente... estrategista, mas eu não sou estrategista, eu sou consultor. A gente estava gravando com uma amiga minha que é contadora esses dias e eu perguntei ela sobre contabilidade consultiva. Ela disse a mesma coisa, não existe contabilidade consultiva porque o contador ele já é um consultor. Né? Então, eu concordo que o estrategista, muita gente usa o termo CFO, né? Para falar do consultor financeiro. Isso. Não, ele é um estrategista? Não, é um consultor, querendo ou não. Nós somos pessoas com conhecimento técnico e expertise prática que vem e de forma muito simples e muito prática, começa a dar pitaco no teu negócio. Só que é o pitaco assertivo. Isso. É o pitaco direcionado. Né? E eu falo pitaco realmente, minha gente, porque aqui é tudo muito popular, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso. Esse é o Cássius como pessoa. Isso. Quem é o Cássius empreendedor e como é a consultoria Fora da Caixa? Bicho, boa pergunta. O Cássio que aqui a gente sempre fala, tá? A gente sempre pergunta da pessoa CPF e do CNPJ. Né? Já a gente vai falar de dinheiro, então a gente precisa saber quem é Cássio como empreendedor também. Se tem desafio, se não tem desafio, claro, como é a vida do profissional empreendendo. A gente nunca aprende isso na faculdade, né? Não, de jeito nenhum, né? A faculdade nunca prepara a gente para ser dono de negócio. Empreendedor. A faculdade não prepara a gente para ser dono de negócio. E eu tenho essa ideia, a gente conversa muito com muita gente e muitos profissionais dizem isso, assim, bicho, eu aprendi na faculdade a ser técnico, mas não aprendi na faculdade a ser dono do meu negócio. E aí é um processo que você vai aprendendo. Simples, né? A faculdade não nos ensina a abrir um CNPJ. Exatamente. Como é que faz? Sei lá. Chama o contador, aí chama o contador e o contador é que resolve. E faz do jeito que quer. E às vezes não é a melhor alternativa. Da maneira correta, exato. A minha história de empreendedor, acho que ela começou antes de eu ser empreendedor. Porque eu não era vendedor, eu não era administrador, eu era o cara criativo. E aí quem é criativo tem muita dificuldade em se organizar.
Eu converso com muita gente, o pessoal diz assim, bicho, eu sou desorganizado financeiramente, eu não consigo dar conta das coisas, porque eu sou o cara da criação, eu sou o cara das ideias, eu sou ruim de gestão, mas tipo, tu não pode ser. Então, quando você vai para ser empreendedor, você tem que entender de finanças, você tem que entender de pessoas, você tem que entender de processo, você tem que entender de uma série de coisas para que o seu negócio ele funcione. Eu já cansei de sentar com a galera para conversar e o cara diz assim, bicho, eu não tenho R$1 de caixa. O que entra, é o comum, né? O que entra eu gasto, né? E aí isso é um risco, porque tipo, imagina se num mês que tu não consegue uma prospecção boa ativa, não entra ninguém, tu vai estar sempre ali, né? Você mais do que ninguém sabe disso. O famoso mês de baixo. O famoso mês de baixo que todo mundo tem. E você não tem uma segurança, você não pode dormir tranquilo porque você não tem uma segurança financeira que vai dizer, não, eu vou cobrir todos os custos da minha empresa. A gente não sabe nem quanto é que custa a empresa. Né? Então, o Cássio empreendedor, ele teve que aprender tudo isso de uma maneira muito prática, eu tive que viver para poder entender, mas eu tinha uma vantagem. Antes de eu empreender, eu tinha lido muito sobre gestão, eu tinha feito curso de liderança, eu tinha me desenvolvido, mesmo que uma base muito simples ainda disso. E quando eu virei gestor, aí eu disse, não, agora o negócio é mais embaixo. E aí foi quando eu tive que realmente ir aprendendo, busquei ajuda, né? Eu tenho um consultor empresarial que me atende, que é meu amigo Fernando, lá de São Paulo. Super gente boa, Fernando, assim, é um cara que está comigo do dia zero da minha empresa. Então, antes de eu abrir a empresa, eu liguei para ele e disse assim, eu posso não ter dinheiro para nada, mas dinheiro para pagar você eu vou ter. Por quê? Porque eu entendi qual era a importância do papel da gestão dentro do meu negócio. E desde o dia zero, ele está comigo nisso. Então, hoje, a gente só toma decisão junto. E sempre são trabalhos melhores, os trabalhos de consultoria, ou que estão desde o dia zero, ou que pegaram o negócio no começo. No começo, exato. Porque quando você pega... Você tem a mesma experiência que a gente tem, né? Sim. Mesmo que seja em áreas diferentes. Sim, sim. Um negócio é você pegar uma empresa que tem 1 ano. Então é muito mais fácil de você reestruturar os processos. Do que você pegar um negócio de 30 anos. É mais complicado. É muito complexo. Até de lidar com a mentalidade do empreendedor. Porque, mas eu estou aqui há 30 anos, eu estou fazendo isso aqui há 30 anos. Né? Quem é tu agora para me ensinar a fazer depois de 30? É muito mais difícil. Bem mais difícil mesmo. E aí pronto. E aí assim, eu acho que hoje, no começo, meu desafio foi entender o básico. Aí quando eu entendi o básico, que o básico ficou melzinho na chupeta, aí foi quando a gente foi para o próximo nível. E aí, assim, gestão é eterna, né? A gente não para. E aí, hoje eu estou passando por um processo de expansão de equipe, não sou só eu, tem mais 5 pessoas na equipe, a gente tem um outro nível de gestão, a gente está indo para um outro patamar que é realmente transformar a consultoria fora da caixa numa empresa. Ela deixar de ser Cássius e ela ser a consultoria fora da caixa. Que é o grande risco dos consultores, né? É o grande risco dos consultores, mas aí é uma decisão que você tem que tomar, porque ou você vai, e eu acho que eu acredito que para muitos modelos de negócio prestador de serviço é isso, ou você vai para um caminho de artesão, onde é você, com poucos clientes cobrando mais caro, ou você vai para um caminho de empresa, que você tem um preço mais acessível, uma escala de cliente maior e você tem um atendimento maior, né? E aí nem sempre o cliente entende, às vezes o cliente quer ser atendido só por você, às vezes o cliente só quer aquela pessoa específica. E aí são os desafios de gestão que a gente encontra. Ele não entende que o negócio ele precisa de uma pessoa no estratégico e que outras pessoas elas podem fazer a operação. E tem gente boa fora a gente. Muita. Tem gente melhor do que a gente. Tem uma frase que eu gosto muito dela, várias frases que eu gosto muito, mas tem uma frase que eu gosto muito dela que diz o seguinte: se você encontrar alguém melhor do que você, contrate ela, né? Porque não é para você competir com ela, mas ela tem que estar do seu lado. E hoje a gente lá na consultoria tem pessoas que são muito capacitadas, muito capazes de fazer a execução. A gente treina as meninas, a gente conversa muito com elas, tem muito feedback justamente por isso, porque a gente entende e a gente aposta na capacidade delas. Não é só sobre Cássius, é sobre como todo mundo faz o negócio do cliente se desenvolver. Beleza. Então vamos lá, vocês conheceram agora Cássius Pessoa, Cássius CNPJ, consultoria fora da caixa, inclusive contratem, tá? Pode contratar, fica à vontade. Avalie se pode pagar primeiro. Vamos falar um pouquinho da temática. A gente estava conversando aqui nos bastidores já pela temática, ele vai me corrigir, tá? Mas a temática é essa, ele fica à vontade para desmontar ela se ele quiser. Mas eu queria conversar contigo hoje sobre um tema que eu acho extremamente necessário, até porque a gente planeja muito aqui investimentos em marketing digital. A minha impressão é que o marketing digital ele mudou muito nos últimos anos, mas aí fica à vontade, porque a tua área não é a minha. Entendeu? E aí eu queria conversar contigo sobre a temática, o novo marketing digital, a necessidade de investir da forma correta
para poder ter bons resultados. Parece que todo mundo inventou de gastar com mídia digital, né? Assim? Ninguém sabe se as pessoas elas sabem o que gastar, como gastar e mensurar o resultado. Pois é, tudo isso aí. Marketing sem estratégia é só gasto. Se você não tiver uma estratégia, que é isso que você está dizendo, de saber onde investir, como investir e por que você investir, você só está gastando. Eu dei um exemplo ontem para uma cliente, ela tem um investimento muito pequeno em marketing. Ela gasta, porque ela é uma pessoa da família dela que faz para ela, enfim. E ela gasta lá R$500 em marketing. A gente tem muito disso, né? Vou baratear o serviço. Isso. E aí eu olhei para ela e disse, tu tá com ela há quanto tempo? Não, eu tô com ela há um tempo, não sei o quê. Eu disse, por mim, tu cancela com ela, pega esses R$500 e vai investir num site. Tu paga aí 4 parcelas de 500 e tem um site que presta. Porque o que ela investe não dá resultado. Ela não tem retorno de seguidor, ela não tem retorno de cliente, ela não tem retorno de nada e ela só está fazendo uma coisa que não traz retorno para ela. Então, é gasto. É só um custo fixo. É só um custo fixo. Desnecessário. Desnecessário, exato. Quando você fala sobre o marketing digital, é bom a gente meio que separar, porque é o seguinte, marketing é marketing desde sempre. Então, marketing, ele é marketing desde 1950, quando o foco era produto, como ele é hoje, onde ele tem um foco com relação às pessoas e valores, enfim, não é só sobre produto. Mas a diferença é que ele saiu do off, que é o que hoje dizem, né, de sair do off, ele saiu do canal tradicional e ele foi para o digital. Então, o marketing digital é, na verdade, nada mais menos do que... Eita, peraí, deixa eu reorganizar. O marketing digital, ele não é nada mais, nada menos do que o marketing acontecendo dentro do canal digital. Antes ele acontecia fora do canal digital. Hoje ele tem a possibilidade de acontecer dentro do marketing digital. Quando começou esse movimento do marketing digital aqui no Brasil, ali por volta de 2012, 2013, quando era tudo mato e a galera fazia qualquer coisa que você fizesse dava certo. Então você botava lá... tem muito nutricionista que faz isso, né? Benefícios da aveia. Aí a aveia, não sei o que, pronto, tá endoidava, era um monte de comentário, era todo mundo em cima, porque esse cara é muito bom e tal. E o que foi que aconteceu? Ali pro 2019, quando houve a pandemia, 2020, que começou aquele movimento. Dezembro de 19, as pessoas começaram a entender que é muito além do que isso. Então, o que foi que aconteceu? Aconteceu uma aceleração. Em um ano, naquele intervalo de 2020 para 2021, existe um estudo, inclusive do MIT, que ele mostra isso, que o cenário do marketing digital no mundo ele evoluiu em um ano, que ele evoluiria em 5. Então, o que a gente iria viver em 2025, o ano passado, a gente viveu em 2021. Então, assim, a maturidade das pessoas, o entendimento e o comportamento do consumidor, ele mudou de forma drástica. E agora não tem mais volta. Então, quando a gente saiu da pandemia e a gente voltou para a realidade que a gente vivia, o consumidor já voltou com outra cabeça. E aí você fala com um empresário de Santa Cruz e o cara diz a mesma coisa, né? Depois da pandemia, ninguém vem mais para a feira ficou ruim, não sei o quê, mas não é que a feira ficou ruim. É que o consumidor, ele entendeu que ele não precisa viajar trocentos quilômetros, ele não precisa parar em Santa Cruz para fazer um pedido, passar o dia rodando, montar um monte de mercadoria, botar de volta no ônibus, andar com dinheiro no bolso, para negociar, para voltar para casa, para organizar a mercadoria. Ele não precisa mais disso. E a gente regionaliza muito as coisas, mas se você chega no Brás, em São Paulo, e você for perguntar, não, como é que tá? Não tem movimento, porque não tem movimento em lugar nenhum. Eu brinquei esses dias, eu estava conversando com um cliente aqui, e a avó de minha esposa tem 68, e o avô tem 72. E aí a gente tava brincando, não sei o que, ainda tem que comprar uma televisão. Eu disse, tem que comprar ela, senão eu tô pesquisando um sapato aqui. Mas a senhora tá pesquisando um sapato? Pesquisando aonde? Ela disse, aqui na Shopee. Eu disse, a senhora compra na Shopee? Ela disse, tudo. Eu vou sair de casa pra quê? Pra quê? Pois é. Então, se ela com quase 70 e ele 70 mais, né? Se o utilizam, dele já são o comportamento já mudou. A galera quer que tenha esse povo aonde? Existe uma coisa que às vezes é levada em desconsideração, que é a troca geracional. A gente está passando hoje por eu acho que você deve ter enfrentado isso. Empresas que o pai era dono e aí o filho entrou e ele começa a ter um modelo de gestão diferente, né? Hoje em Pernambuco é líder em empresas familiares, né? A gente eu até peguei esse dado esses dias numa pesquisa que eu fiz para um cliente, se eu não me engano é acima de 70% ou 80% das empresas em Pernambuco são empresas familiares. Eu não tenho o dado exato, eu tenho ele aqui em algum lugar, mas não me lembro.
E o que acontece? Existe uma coisa chamada troca geracional, que é o modelo na mentalidade daquele cara que chega, ele já é diferente daquele cara que existiu antes. Isso serve para as empresas e isso serve para o consumidor. Então hoje, vou dar um exemplo, eu tenho uma irmã que ela tem 12 anos. Daqui a 10 anos ela vai ter 22. Ela vai ter o poder de compra dela, ela vai ter o comportamento dela e o mercado ele vai ter que se adaptar à forma como ela vai consumir, que é diferente da forma que um cara de 22 anos hoje consome. Então, quando o cara chega para mim, às vezes, e ele diz aquilo que a gente estava conversando antes, porque eu tenho 30 anos de empresa, eu sei como fazer. Tu tá levando em consideração o teu público-alvo de 30 anos atrás e o comportamento do cara de 30 anos atrás, ou tu tá levando o de agora? Então, tipo, as pessoas de 30 anos atrás, elas podem conhecer tua marca, mas as de agora não conhecem. E os que vão vir daqui a 10 anos, o que é que tu tá fazendo para construir marca na cabeça dessas pessoas? Então, o marketing, ele tem que ser, ele tem que ter um porquê. Ele não é simplesmente assim, eu vou fazer o negócio para vender. Eu vou fazer o negócio aqui porque as pessoas vão estar aparecendo. A gente precisa ser intencional. Se a gente não for intencional nas estratégias de marketing, a gente vai estar errando e vai estar errando feio e mais na frente a gente vai pagar o preço. Concordo demais. Vamos lá, vamos começar a te apertar? Bora, dale. Comenta aí sobre esse fim de amadorismo, acho que é a maturidade realmente do processo. Na minha concepção, tá? Eu até anotei aqui, eu acho que o marketing digital, ele mudou muito, principalmente de 2020 para cá. Uhum. E o que funcionava em 2020, eu tenho visto que hoje é praticamente jogar dinheiro fora. Uhum. O que define realmente essa meia frase que eu botei aqui, esse novo marketing de 2020 para cá, tem algum divisor de águas? Tem alguma coisa estratégica que marcou essa mudança ou não? Realmente é marketing mal feito? Veja. Fica à vontade. O que é que define para mim o marketing mal feito? O marketing mal feito para mim é aquele marketing que ele não dá resultado. Ponto. E o que é dar resultado? Aí eu venho com uma interrogação bem grande que eu digo, depende do que você quer. Mas digamos que... Vou embutir uma pergunta sem atrapalhar seu raciocínio. Tá. Defina também se resultado sempre é dinheiro. Tá, beleza. Que aí é muito cobrado isso no marketing. Sim, e eu tenho certeza que você é cobrado por isso. Sim, então já bota aí no meio da tua conversa também. Tá, eu anoto aí para não esquecer. Então entra na interrogação do depende. O que é que a marca quer? Muitas vezes é só vender. Então, não, eu preciso trazer lead porque eu preciso vender e fechar a conta no fim do mês. Beleza. Mas se tu está falando só sobre venda e ofertando produto, o que vai fazer a pessoa não comprar de você se o seu concorrente vender no mesmo preço? Porque meu produto é melhor. Ninguém chegou para mim até hoje para dizer assim, não, meu produto é mais ou menos, meu produto é ruim. Todo mundo tem um produto bom, ninguém tem um produto ruim. Aí o cara diz, não, meu produto é melhor do que o concorrente. Cara, às vezes não é. Às vezes não é. Às vezes você está meio que entendendo, você está meio que se enganando, dizendo que seu produto é bom. Mas não é. Seu produto tem talvez a mesma qualidade do seu concorrente. Então, se o cara tem a mesma qualidade e ele tem o mesmo preço, o que é que vai fazer o cliente comprar de você e não comprar do outro? A comunicação. É a marca. É a marca. Então ele vai se relacionar com você, é a forma como você trata ele, é a forma como ele vê a marca, é a forma como ele valoriza. E ele diz, poxa, eu acredito que essa marca aqui, por N fatores, ela é mais... eu me identifico melhor com ela do que essa. E aí é quando a gente começa a falar sobre construção de marca. Então o marketing ele tem que estar ali um do lado do outro, o marketing e vendas ele está ali, ó. Construção de marca, eu estou vendendo. Eu construo mais marca, eu vendo. Eu construo mais marca, eu vendo mais. O que é o problema? É quando a gente só vende, não constrói marca e aí a gente para de performar. Então, sei lá, por algum motivo, tu parou de colocar no tráfego uma grana, ou tu diminuiu o teu investimento no tráfego, a tua venda cai. Por quê? Porque tu não tem trabalho de marca. É muito difícil. A gente teve um cliente em comum que era assim, que a gente colocava o tráfego para rodar simplesmente porque era assim, vamos ter que ter alguma coisa rodando para a gente gerar público. Mas o cara tinha uma marca, eles têm uma marca tão legal, tão bem construída, que ele não conseguia atender a demanda de clientes que chegava. Era até melhor que não fizesse. Era até melhor que não fizesse. A gente só rodava ali para reconhecimento de marca. E mesmo a gente rodando sem intencionalidade de venda, as pessoas chegavam querendo comprar. Né? Por quê? Porque as pessoas se identificaram com a marca. Não era só o produto, era a marca, eram as campanhas, era a forma como ela era vista, era a forma como ela comunicava os valores dela. E isso era tão importante dentro da marca, e os proprietários têm tanta certeza disso, que eles não abrem mão de diminuir a qualidade.
Tipo, ó, tem 12 mil pessoas aqui querendo comprar de tu. Pronto, beleza. Deixa elas esperando aqui e vamos continuar construindo a marca, porque eles entenderam e eles sabem que isso é o que diferencia eles. Então, você ter essa clareza, eu acho que é muito mais forte do que você ter só foco em venda. E aí, entrando na pergunta que você me fez, que eu já esqueci qual era. Como... Defina-se realmente, resultado é dinheiro. É dinheiro, pronto. Definir se resultado é dinheiro. Na minha concepção, dinheiro faz parte. Então, a gente vai ter que medir, óbvio, quanto foi vendido pelo marketing, né? Que o pessoal fala muito pelo tráfego. Se houve uma mudança. Eu já vendi 200 mil, comecei realmente a fazer marketing bem feito. Estou vendendo 400? Isso. Tem resultado? Tem. Não, já vendi 200, continuo fazendo 200. Melhorou o ticket médio, melhorou outras coisas. Porque você pode ter 200 com mais margem agora, né? Exato. Isso tem que ser avaliado também. Exato. Eu acho que o problema não é... Eu acho que o problema assim, é esse, assim, é ver só a lucratividade. Vai ficar segure que é a outra pergunta. Já quer entrar na outra pergunta. Tá, deixa eu fazer logo para você ter assunto para conversar. Vamos lá. Muitos empreendedores, e eu estou falando a partir do que a gente tem aqui. Hoje nós administramos 150 empresas. Hoje não, né? Faz 5 anos que a gente não pega mais que 150. Então, muitas empresas enxergam marketing como uma despesa, nunca ou pouquíssimas vezes como um investimento. Como é que a gente faz para mudar essa mentalidade do empreendedor acerca de ROI? Famoso retorno sobre o investimento. Isso. Fazer com que o empreendedor brasileiro, que isso é muito uma particularidade nossa, né? A América do Sul, entender que marketing não é despesa. A não ser que seja mal feito, né? Tem uma galera aí que faz tão mal que não é despesa. Mas é só o que tem. Então. Bicho, é o seguinte, ó. Deixa eu... Para mim, o que precisa ser medido, no geral, é o ROI. Se você não tem ROI, você está fazendo marketing da maneira errada, tá? E o que é ROI? É o retorno sobre aquilo que você está investindo. Óbvio que mesmo que você invista pouco, você vai ter um ROI interessante. Mas, vê, eu tenho um cliente meu que tem, por exemplo, 5.000% de ROI. Eu consigo medir isso e mostrar para ele lá que ele tem 5.000%. Eu tenho clientes que têm 1.200% de ROI. Eu tenho clientes que têm 500% de ROI. Só que o que é que eu digo, o que é que eu mostro a ele? O que é aonde é o número que a gente vai? Primeiro a gente precisa encontrar esse ROI. Então, hoje dentro da tua realidade, o teu ROI é esse. Pronto, beleza. O que é que a gente vai fazer para que ele aumente? E que, óbvio, você aumenta o investimento, na teoria o ROI aumenta. Sim. Então, se eu aumento o investimento em um cliente e o ROI dele continua a mesma coisa, alguma coisa está errada. Então, a gente está investindo errado, no canal errado, da maneira errada. O problema é que isso leva tempo. A gente tem que ir construindo isso com o passar do tempo. A gente tem que ir fazendo a ação. A gente faz a ação, mede, identifica, vê o que funcionou, vê o que não funcionou. Não é do dia para a noite. E aí vende-se muito, que eu acho que é o problema desse marketing de 2020 para cá, muita solução pronta. O guru que chega e quer resolver tudo e que diz que não, você vai comprar um método milagroso que a gente vai aplicar na sua empresa. Você não tá vendendo porque a tua história é ruim, eu vou te dizer como é que grava história. Grava 5 histórias por dia, de manhã, 5 de tarde, 5 de noite, tu vai começar a vender mais. Bicho, não tem canto nenhum isso, tá ligado? É subjetivo. É muito subjetivo. Então, eu acho que o problema é que criou-se uma cultura onde existe uma fórmula mágica que você chega e aplica e que as coisas vão dar certo. E isso, na verdade, não existe. Isso é uma coisa que foi uma falácia inventada para as pessoas venderem, né? E aí a gente chega e senta na mesa das pessoas, onde o cara quer ser o novo João Adib e ele simplesmente não sabe, ele fala errado, ele é feio e ele não tem uma comunicação boa, mas ele acha que o segredo é porque a CIMED vendeu mais porque João Adib apareceu. Então, assim, por quê? Porque alguém colocou isso na cabeça dele, entendeu? Então, eu acredito que o problema hoje do cenário de marketing é que tem muita gente falando o que não entende por conta de pessoas que só querem vender e aí, quando ele precisa fazer um marketing real, onde eu digo, cara, se tu fechar comigo, o mínimo que a gente vai ter que avaliar aqui é 6 meses para entender como é o teu cenário. Porque a partir disso é que eu entendo o que funcionou, o que não funcionou, o que a gente investiu, o que deu certo, o que deu errado, tu vendeu mais, tu vendeu menos. Então eu digo assim, muito que é sempre pelo ROI, assim, a minha visão sempre é voltada muito pelo ROI. E eu mostro isso pro cliente todo mês a gente tem um fechamentozinho, eu digo, teu ROI esse mês foi X, tal. E aí dentro dessas métricas tem várias outras que a gente analisa. Mas acima de tudo, o ROI é o que vai direcionar se a estratégia está funcionando ou não. Não entendam como nenhum tipo de preconceito, tá, pessoal? Mas eu vejo muito que a gente
Tem dois preconceitos. A gente tem o preconceito acadêmico. Eu não vou contratar um cara técnico demais, porque talvez não seja isso que eu preciso. E aí eu tô falando com uma pessoa extremamente técnica, porque tem informação na área, tem expertise na área, tem experiência na área, que são coisas totalmente diferentes. Sim. Mas é a impressão que eu tenho, parece que marketing digital virou terra de ninguém, né? Tu sabe fazer o quê? Nada. Então eu vou trabalhar com o quê? Marketing. Vou virar social media. Vou fazer um curso de tráfego, vou começar a ver tráfego pago. Não é preconceito, Clés. Assim, eu entendo que o problema hoje é que o nosso mercado ele não tem uma barreira de entrada. Então, assim... O mercado de consultoria não tem uma barreira de entrada. Não tem, exato. Qualquer um pode ser consultor, sim, né? Sim. Mas assim, a gente não tem uma barreira de entrada mínima. Por exemplo, tu é obrigado a fazer um curso X para tu ser social media. Não, tu entra ali, compra um curso na internet e isso não tem problema nenhum nisso. E acaba que a galera contrata pelo valor. Pelo valor. Porque é o que você começa fazendo. Então, assim, para eu entrar no mercado, eu preciso fazer uma coisa. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer social media. Então, tipo, eu entro, começo a fazer o serviço, e aí eu tô pegando 1, 2, 3 clientes e tá legal até isso. Só que aí quando eu pego 4, 5, 6, 7, aí começa a virar um problema. Porque tu tá cobrando barato, tu tá com muito cliente, tu tá com dinheiro, mas tu tá sem tempo, tu não começa a dar atenção ao teu cliente, tu não começa a entregar resultado, começa a cair a qualidade do teu serviço. E quando isso acontece, aí tu começa a perder cliente, aí tu entra em desespero porque tu não consegue aumentar mais, e isso vira um ciclo. E aí, assim, eu entendo que, e não tem problema nenhum sobre isso, assim, você pode entrar no mercado, você tem que estudar, você tem que se dedicar. Agora, tem que ser bom, porque se você for ruim, você não dura dentro do cliente. Então, eu acho que o problema hoje é isso, assim, a gente tem um monte de guru falando um monte de coisa que não faz sentido para simplesmente vender. A gente tem pessoas que entram no mercado sem uma barreira de entrada e que acreditam que um curso de 2, 3 horas ali vai resolver a vida delas e que é simplesmente chegar no cliente, ligar o telefone e dizer aí, faz uma história aí e usar ChatGPT, que hoje, assim, tá escancarado o uso de inteligência artificial para criar. O que eu não concordo, eu particularmente acho que a inteligência artificial ela tem que auxiliar, né? Saiu inclusive Também acho que está simplificado demais. Está demais. E eu tô vendo isso na minha área. Bicho, a gente vê assim textos, a gente vê as ideias, as coisas que claramente a pessoa não escreveu. E eu fico assim, poxa, como é que alguém está dentro de uma empresa e ela não tem o mínimo de dizer assim, poxa, isso aqui é uma ideia legal, deixa eu refinar. O que é que eu tenho visto? Eu acho que a gente está muito encantado com a inteligência artificial e tão necessitado de pessoas que substituam os processos, que quando eu tenho o processo pronto, beleza, tá aqui, tá pronto, né? Então, não resolveu o meu problema? Não, mas é muito simples, mas resolveu. Tá bom demais, bota aí, ficou baratinho. E criar personalizado, isso leva tempo, gasta paciência, que é o que a gente não tem, né? Energia, né? Extremamente imediatista, a gente quer tudo muito pronto. Muita gente chega aqui, porque tu não já automatizou todo o processo, que uma parte já é automatizada, uma parte a gente já faz com inteligência artificial. Mas como é que eu pego 150 empresas totalmente diferentes, eu pego tudo, jogo dentro de um padrão igual, me dá um negócio pronto aqui? Não existe. Vai sair. Vai, porque ela é programada para responder alguma coisa. Mas essa é muito raso. Então, como é que eu entendo a tua particularidade? Como é que eu vou entender a particularidade A, a particularidade B? Porque consultoria não é trabalhar no raso. É trabalhar no profundo. Consultoria é você trabalhar na particularidade de cada um. Isso aqui é específico teu. Não, mas tu atende fulano que é meu concorrente. Atende, mas é diferente. Muito comum isso acontecer. Diferente, totalmente diferente. Não adianta, nem me peça para comparar, porque não dá. Às vezes é parecido em faturamento, mas totalmente diferente. Não em produto, o produto é até parecido, mas o negócio é totalmente diferente. A comunicação é diferente. E aí a estrutura financeira é outra estrutura financeira. Muito cliente diz assim, mas tu tá atendendo fulano e tal, que é concorrente nosso. Eu digo, mas bicho, ele não é concorrente teu não. Não é concorrente nosso. Eu digo, bicho, não é, porque ele vende para outro público. Concorrente é fazer a mesma coisa que eu faço. Concorrente ele tem que vender... Eu tenho uma regra para concorrente. O que é que eu considero um concorrente? Ele tem que vender um produto igual ou muito parecido, ele tem que vender num preço muito parecido e ele tem que atingir um público muito parecido. Se ele não gabaritar esses três, ele não é concorrente. Para mim é muito claro isso. É uma marca parecida. Mas empreendendo diferente. Cara, eu tenho um cliente nosso que é um dos nossos maiores clientes hoje, a gente já está com ele há 4 anos. E eu fui conversar com um outro cara que ele disse, não, porque você atende um concorrente meu. Aí eu disse, quem é? Ele, fulano e tal. Aí eu disse, tu tem então mais ou menos um mesmo ticket médio, não sei o que. Aí ele disse, tempo, é muito parecido. Eu disse, quanto? Quando ele me disse, o ticket médio dele era 12 mil de diferença.
Tipo, ele vendia 12 mil a menos do ticket médio do que o meu cliente. Aí eu disse, tá certo, entendi. Tu vende quantos por mês? Aí ele, eu vendo 60, 70. Meu cliente vende 350. Aí eu disse, entendi. Eu disse, bicho, deixa eu te dizer uma coisa, não vocês não são concorrentes não, pô. Aí ele, não, porque a gente tá no mesmo mercado, a gente vende o mesmo produto. Eu digo, mas não é, pô. Veja, em termos de negócio, seu negócio é completamente diferente. Ele tá em um momento totalmente diferente desse momento do outro cliente. Aí ele, não, mas vamos lá, vamos fechar. Eu disse, não vou fechar porque com esse cliente especificamente eu tenho um contrato de exclusividade, não fecho com ele. Eu só tenho 2 clientes, hoje eu tenho 17 clientes, eu só tenho 2 clientes que têm contrato que são exclusivos, os outros não. Porque é isso que você falou, uma exclusividade para atender alguém, primeiro que ela tem que ser paga, e eu acredito Sim. que ela tem que valer aquilo ali. E o segundo... Até porque a gente empreende por dinheiro, tá, gente? A gente não paga os boletos com amor, né? No fim das contas. A gente precisa, né, que essa exclusividade seja paga. Então, tipo, vou dar um exemplo. Eu tenho um produto de R$2.000 e o cara quer me pagar R$2.000, só que eu fiz um trabalho muito bom para ele e tem mais 4 concorrentes do cara ou do mesmo mercado que querem comprar para mim. Eu não vou vender? É óbvio que eu vou vender, né? Então eu vou estar aqui deixando de lucrar R$8.000 para estar lucrando 2 com um cara que às vezes que eu digo, bicho, eu vou aumentar para 2.500. Poxa, mas por quê? E são negócios diferentes, são estratégias diferentes. Dá para fazer, tranquilo. Eu sou a favor da exclusividade quando realmente existe uma particularidade muito grande ali e ela é muito bem paga. Sim. Aí faz muito sentido. Sim. E deixa eu só corrigir aqui mesmo, para ninguém me achar desumano demais também, tá? Nós empreendemos por dinheiro. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu concordo que Cássio também é. A gente sabe, né? Quando a gente conversa. Eu sou realmente consultor e professor por vida. Não é por farda, não. Mas qualquer pessoa que empreende por dinheiro. Se o cara disser outra coisa, é mentira. Não acredito, não. Vai querer tirar dinheiro do seu bolso em algum momento. Ninguém empreende porque gosta. Porque eu gosto dessa vida. A gente trabalha 12, 10, 16 horas por dia. Sábado, só domingo, apaixonado feriado. por isso. Não, minha gente, é dinheiro. Todo mundo vai atrás de qualidade de vida, melhoria na vida. E já que é dinheiro, a gente tem que aprender a tomar conta dele corretamente. Né? Exato, exatamente. Veja, nossa constatação como empresa que lida apenas com a área financeira. A gente constatou um aumento de custo por clique em todas as plataformas, Sim. principalmente também nos últimos 5 anos. Sim. Como é que uma empresa ela pode sobreviver com isso e continuar lucrando sem depender desse leilão de clique e sem fazer com que a operação fique muito cara? Já que a temática da gente é vamos empreender e investir certo para ganhar, certo? Certo. Tem como fazer essa jogada? Para a empresa não ficar escrava das vendas, não das vendas, né? É óbvio que ela vai vender. Mas para uma empresa não ficar escrava do tráfego, vamos dizer assim, ficar escrava do clique, ela tem que investir em marca. Porque quanto mais marca ela tiver, mais barato esse clique vai ser. Óbvio que existe uma tendência de crescimento do valor do clique. Nos Estados Unidos, por exemplo, o valor do clique é o triplo do que é no Brasil. É muito mais caro você anunciar lá do que você anunciar aqui. Por quê? Porque lá esse processo do marketing digital já roda há muito tempo. Então lá a galera já é acostumada. Então a atenção, a busca pela atenção lá é mais cara. Né? Então aqui a gente... E já é profissionalizado. Aqui que entrou uma tributação agora e o pessoal já está achando ruim. Achando ruim, que foi 12%. Então o que acontece? Quanto mais tu investe na tua marca, quanto mais tua marca cria relação, quanto mais tua marca está ali junto ao teu cliente, gerando valor para ele, mais barato vai ser o clique. Porque não é que o branding, eu gosto de chamar o branding como a gestão da marca, né? Então, tipo, a gestão da marca ela vai te ajudar a vender melhor. Botei aqui também, já chega lá. Então é isso, assim, eu acho que quando a gente pensa em eu preciso diminuir a minha taxa de clique, o meu CT, o CPL, né? Custo por lead, como é que eu diminuo o meu custo por lead? Eu diminuo o meu custo por lead fazendo minha marca ser mais conhecida. Eu vou te dar um exemplo prático que aconteceu há uns 15 anos atrás. A gente lançou um empreendimento aqui em Caruaru e na época ninguém fazia tráfego pago, essas coisas e tal, e lá na agência a gente já usava isso dentro das estratégias. Na época, colocar R$300 era um absurdo de internet, porque ninguém nem sabia o que era. E a gente começou a gerar leads e demandas de leads, colocando um valor bem pequeno, na época eu acho que era R$500 que a gente colocava, e a gente começou a gerar uma demanda de leads vinda da internet. Só que o que é que aconteceu? Chegou num momento que travou.
não tinha mais, não chegava uma quantidade, a gente não aumentava essa quantidade. E aí a gente fez o quê? Vamos colocar uma campanha na rua. Quando a gente colocou a campanha na rua e a gente começou a trabalhar a presença da marca na cidade, onde a gente trabalhou outdoor, onde a gente trabalhou uma campanha de TV, onde a gente trabalhou algumas ações que estavam envolvidas dentro da marca, o custo por clique caiu e a quantidade de leads começou a crescer. Por quê? Porque as pessoas começaram a ver a marca e entender e ter uma confiança na marca. Então o cliente mesmo diz, pô, bicho, está chegando muita gente e eu estou investindo na mesma coisa. O raciocínio hoje é a mesma coisa, só que qual é o problema? As pessoas só querem investir no digital. Então virou uma aposta, uma casa de aposta. Eu digo que o tráfego hoje ele é como se fosse um caça-níquel. Você está colocando dinheiro e aí o cliente diz, eita, estou tendo um resultado aqui, só que aí meu resultado não aumenta. Então o que é que ele tem que fazer? Botar mais dinheiro. E aí ele bota mais dinheiro para chegar mais gente. E é o que eu recebo aqui, né? Eu preciso aumentar a minha verba de tráfego. Eu digo, mas por quê? Não, mas é porque a gente não está vendendo o que a gente já vendia. Eu digo, mas está sendo feito o quê? Porque não é só o tráfego, não é só o dinheiro do tráfego, não é só o investimento do tráfego. Exato, e aí a galera virou um vício, virou um tigrinho do tráfego. Assim, eu quanto mais dinheiro boto, mais gente... É óbvio que isso é uma conta, né? Vendas é uma conta. Quanto mais gente eu coloco na boca do meu funil, mais eu vou ter no final. E assim, eu percebo que a galera desvaloriza a estratégia, porque a estratégia precisa ser pensada. Isso. E vai muito para o que funciona na prática. Eu estava botando 2 no tráfego, estava vendendo 5 mil a mais. Eu estou botando 10 no tráfego, consegui vender 100 mil a mais. Se eu botar 20. É isso que eu digo, virou um caça-níquel. Aí todo mundo chega com a conta pronta. Eu vou botar 20 agora no tráfego. Eu digo, veja, 20 mil vai aumentar o seu custo fixo, porque virou o custo fixo. Começou a pagar todo mês, virou fixo. Vai aumentar o seu custo fixo em X%. Não, mas eu vou vender 200 mil. E qual a garantia? Porque não tem garantia. Produto chinês, né? Sem garantia. Sem garantia. Assim? Pronto. E a galera, não, mas é porque não estou fazendo, vai dar o resultado. E eu, às vezes, tenho que aprovar, né? Porque nós somos consultores. Sim, a gente dá o caminho, mas é uma consulta, né? A decisão final é sua. Então a gente acaba aprovando e com 2, 3 meses o cara chega, eu preciso diminuir porque não deu certo. Aí, para mim, acontece o que é pior, que aí entra nos profissionais de tráfego pago, né? Eu preciso mudar o cara do tráfego. Por quê? Porque não está dando resultado. Quem é o cara que dá? Entendeu? Entendi. Porque parece que é um problema pessoal, entendeu? Com a pessoa, que não necessariamente é. É a estratégia que foi aplicada lá atrás. Ou não existe a estratégia, ou ela está sendo feita da forma errada. É só dinheiro. Eu digo que, com relação a tráfego pago, eu digo muito que botão qualquer um pode apertar. Né? Então, um curso de tráfego pago lá com o guru dos gurus, que é o Pedro Sobral, você paga um curso ali de R$200, você tem um curso de tráfego pago com ele, você aprende a fazer o tráfego pago. O próprio dono da confecção ou da empresa, ele pode aprender a fazer o tráfego pago e ele mesmo pode fazer. Né? Não vai ser diferente ele trocar uma pessoa que é uma pessoa X por uma pessoa Y, porque ela provavelmente fez o mesmo curso, ela aprendeu a fazer do mesmo jeito. É muito protocolar, né, o processo? Exato, eles vão fazer da mesma forma. Né? Mas o que é que vai fazer a pessoa X e a pessoa Y ser diferente? É a estratégia que ele vai montar por trás e a forma como ele vai abordar. Empresa hoje em dia que foca em tráfego pago como produto não vive mais um ano e meio. A empresa vai fechar as portas. Pode ter certeza disso. Tráfego pago não dá mais dinheiro como dava antes para a empresa de tráfego pago, e quem só vende tráfego pago está com os dias contados. Tem que se diferenciar no mercado. A gente tem um cliente aqui que ele é atrevido, né? Que ele tem uma agência de tráfego pago. Inclusive ele gravou com a gente esses dias, tem um episódio dele aí, tá? Gente, pode dar uma olhada procurar aí. para saber quem é. E ele foi tão atrevido que ele tem uma empresa em outra estrutura que oferece um produto diferente realmente dentro do mundo digital. E ele disse, a gente está muito acostumado a ver um investimento em tráfego pago de R$2 a R$3 mil. Se você vai investir só isso, pegue o botão turbinar e clique lá e não contrate ninguém para fazer isso, não. Entendeu? Porque o cara que ele cobra 2 ou 3 mil para fazer isso, ele está comendo seu dinheiro. Ele não sabe nem fazer tráfego pago, ele está aprendendo a fazer tráfego com seu dinheiro. Isso, inclusive, é uma cultura. Essa cultura do aprenda com o dinheiro do cliente é uma cultura ensinada pelos próprios gurus de tráfego pago. É um absurdo isso. Você vai pegando cliente e vai criando experiência, né? Exatamente. Eles dizem, eu já vi vídeos dos caras dizendo, você tem que fazer a sua experiência com o dinheiro dos outros. Eu acho meio irresponsável, mas enfim, né? Cada um isso vende... não é ensinado nas faculdades mesmo, né? Não. Geralmente é nesses cursos que tem por aí mesmo. Vamos falar de investimento correto, já que a gente quer realmente aprender a dosar esse recurso, né? Aqui a gente tem uma demanda
meio que mista, não sei se acontece isso contigo também, eu falo muito da nossa realidade. A gente tem empresas históricas, empresas antigas, marcas consolidadas, que a gente não sabe se são tão consolidadas assim. Mas se não fez pesquisa, a gente não tem como saber. Não tem como saber. Mas a gente tem também uma demanda de marcas muito jovens. Isso em qualquer segmento. Todo mundo quer empreender no Brasil. É um país que é muito favorável para ser empreendedor, não tem barreira de entrada. Com R$500 o cara começa um negócio aqui e bota pra frente e vira empreendedor. Com o dinheiro dos outros. Vira CEO, começa o negócio com dinheiro dos outros. Tem cada história que eu falo. Então, pra quem tá começando agora, é melhor investir em vários canais ou concentrar o orçamento que tem em uma única estratégia? Tu acha que é mais rentável qual? Eu acho que para quem está iniciando agora, uma boa estratégia é você tentar ter o que a gente chama de estratégia de omnichannel, né? É uma omnicidade dentro dos canais que você tem. Hoje, 90% dos clientes que a gente tem hoje tem o Instagram como o principal canal de aquisição. Então, se tu tem um canal de aquisição muito forte, se o teu cliente vem por ali, se a tua demanda vai por ali, investe nesse canal. E aí, quando eu falo investir no canal, não é simplesmente investir em tráfego. Vou só colocar o dinheiro no tráfego porque o cliente vem por ali. Investe na qualidade do teu vídeo, investe no teu conteúdo, investe na forma como tu comunica. Mas a importância de você ter outros canais para que exista essa omnichannelidade, não sei nem se existe a palavra, para que o canal ele fique... Porque o que é o omnichannel, né? É o canal unificado, os canais unificados. Então, às vezes a gente chega num canto que o Instagram fala uma coisa, aí o site fala outra coisa, aí o atendimento do WhatsApp já é totalmente diferente do que você viu. Então, organizar esses canais para que eles falem a mesma linguagem é muito importante. Né? Então, entenda primeiro qual é o teu canal de aquisição de público. Meu canal de aquisição de público é o Instagram. Pronto, se o teu canal de aquisição de público é o Instagram, investe no Instagram. Existe, por exemplo, outros negócios onde a indicação é o principal canal do cara. Qual é o problema de indicação? A indicação não escala. Beleza, mas é a melhor forma e é o que tem o custo de aquisição de cliente mais barato para você ter. É sentar na mesa e dizer, Clésio, bicho, eu estou precisando de 2 clientes, tu tem como me indicar alguém? E o cara vai dizer, poxa, eu tenho, deixa eu pensar aqui em 2 caras para te indicar. E você vai chegar lá já pronto pela indicação que o cara fez. Então é muito mais fácil você ter uma conversão. Eu acho que o mais difícil é o cara conhecer você, se relacionar com você, decidir comprar de você, testar o seu produto e ter uma boa experiência. Ver a distância que acontece isso. Acaba ficando mais caro. Mais caro você e mais difícil. Você tem que aumentar demais É. o nível de satisfação do cliente para que ele seja satisfeito ao ponto de ficar Isso. e satisfeito ao ponto de indicar. Indicar, exatamente. E é mais caro e mais difícil esse cliente. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque criou-se uma cultura onde tem que ter um Instagram. Mas, tipo, tu tem que ter um Instagram. Por que tu tem que ter um Instagram? Né? Eu conheço empresas e parceiros de negócio na parte de marketing que o Instagram é a última coisa que os caras atualizam. Tem um site foda, tem um canal no YouTube onde ele está divulgando. Esse episódio ele está sendo postado no YouTube. A gente vai fazer uns cortes aqui, óbvio, para usar no Instagram. Normal, porque isso aí é o que a gente precisa ver. Para quando a pessoa disser assim, eita, tem Cássio, fala com o Cássio, o Instagram dele é esse, veja, eu já tenho a minha estratégia pronta, eu não boto R$1 de tráfego pago, eu não gasto R$1 com tráfego pago, mas eu gosto de gastar com o quê? Com a qualidade da produção do meu conteúdo. Porque quando a pessoa me indica e alguém vai lá no Instagram ver o que é que eu estou falando, ela tem que entender que eu sou um cara técnico, que eu sei o que é que eu estou falando, que eu entendo de qualidade, porque é isso que eu vou levar para a marca dela. Eu já entendi que é dessa forma. Essa semana uma pessoa foi fazer uma prospecção por uma indicação de um parceiro nosso, e aí quando eu falei com ela, eu disse, fulano, tudo bom? Cássio tá aqui, queria falar com você. Aí ela disse assim, eita Cássio, eu estava agora no teu Instagram e já entendi que o que eu preciso é o que você vende, veja. Então, isso, ela já vem lixada. E ela disse, fiz muitas experiências com outras pessoas de tráfego, tive experiência com a agência e não foi legal, porque eu acho que não tinha estratégia e acho que é isso que você consegue me ajudar. Ou seja, ela entendeu o que eu vendo. Então a minha estratégia é levar para as pessoas dentro dos meus conteúdos essa clareza sobre o que eu faço. Tá? E aí a gente vê gente investindo rios de dinheiro de tráfego pago, investindo uma grana em conteúdo para não ter um canal de aquisição forte. Então, resumindo, qual é a minha dica para quem está começando? Entende o comportamento do teu consumidor, entende por onde tu vai fazer essa busca pelo teu cliente. Se esse cliente vende em um canal só, investe nesse canal.
faz isso acontecer. Quando o dinheiro entrar, quando tu tiver uma graninha melhor, melhora o teu site, melhora o teu Google Meu Negócio, faz um canalzinho ali no YouTube, organiza tudo isso e aí tu vai criando essa unificação dos canais. Mas quando você tem uma marca maior, quando você já tem uma marca mais consolidada, quando você tem um poder de investimento maior, aí muda o jogo. Porque a gente precisa entender por onde o cliente vem e qual é a jornada que esse cliente faz. E aí, tipo, tem cliente que entra em site, tem cliente que entra em Google Meu Negócio, tem cliente que entra em YouTube, para entender e a partir disso existe captura. Existem várias formas da gente capturar, né? Existem inúmeras, mas o Instagram hoje é o mais queridinho, por quê? Porque é mais barato. Ok. Vamos lá, tem uma pergunta aqui que é minha. Tem duas, na verdade, eu vou fazer logo essa, porque ficou muito na minha cabeça. É uma coisa que eu lido demais com isso, porque a gente faz planejamento. Então, eu tenho que chegar e ter Cássio, ele pode gastar X com marketing, mas financeiramente eu tenho que saber como é que a gente vai fazer isso né, dentro desse momento do negócio. Então essa daqui é minha mesma pergunta, é pessoal, tá? Beleza. Como é que a gente consegue identificar um momento de ouro para escalar o investimento do negócio? Tem um sinal claro de que essa operação ou aguenta ou precisa de mais verba? É uma ótima pergunta essa. Aí você vai tirar minhas dúvidas. Isso aqui também é um momento de consultoria, minha gente, eu tenho que aproveitar. Clésio, eu acho que não existe um momento ideal. Eu acho que o que existe é o momento de acordo com o que a empresa precisa ou o que ela quer. Vou dar um exemplo. Quando você faz um planejamento anual, por exemplo, você diz, esse ano eu quero crescer X%. Sim. Né? Então, X% refere-se a X mil reais e desses X mil reais eu vou quebrar a meta por mês e a gente passa isso para o comercial e eu vou atrás do meu cliente. Então, e vou separar um pedaço do orçamento para marketing. Por favor, né? A gente briga muito com isso. Às vezes, direto. Né? Direto, né? Mas estamos aí. E aí o que é que a gente entende? Se tem uma meta a ser batida, se eu estou querendo crescer, eu acredito que esse momento da empresa ele já está acontecendo, ele já vai por um caminho. Essa semana eu recebi um cara lá na consultoria que ele disse, bicho, faz 5 anos que eu vendo 6 milhões, não sai de 6 milhões, ano. E eu sei que tem empresas que vendem mais do que 6 milhões. O que é que eu tenho que fazer? Em 5 anos o custo dele já aumentou absurdamente, né? Provavelmente. Sim. E aí, no caso, a margem reduziu. A margem dele está dentro da minha segunda pergunta aqui. E aí eu disse a ele, eu digo, cara, tu precisa ver tua empresa de uma maneira geral. Tu tem que entender da tua empresa. Não sou eu que vou dizer assim, não, a gente vai botar aqui não sei quantos mil no marketing e tu vai vender... Vai furar a barreira dos 6 milhões. Bicho, eu não sei, porque eu não sei como está a tua empresa. Então, se tu não entender a empresa e não entender qual é o momento da empresa, a gente não consegue ir mais para frente. Aí pode ser muita coisa, pode ser uma falta de atualização de precificação, isso. Pode ser uma falta de processo dentro do comercial, a galera acostumou a atender a mesma carteira de cliente, então é muito confortável. É muito comum a gente chegar nos comerciais e a galera diz assim, não, mas porque não está chegando mais lead, não está chegando mais lead, não vai chegar. Bicho, e todos os outros leads que tu atendeu durante esse período? Não tem ninguém trabalhar essa carteira aqui, não. É muito comum. E quem abrir uma consultoria comercial e tiver um processo foda e conseguir fazer um negócio foda, vai ganhar muito dinheiro. Inclusive, precisamos de bons consultores comerciais, minha gente. Pode bater aqui na porta, tá? Precisa, porque, cara, é impressionante como o comercial das empresas, ele é destratado. É uma área que foi negligenciada. Eu acho que tu vai concordar. Surgiu uma galera boa também no marketing. Tem surgido uma galera muito boa nas finanças. Eu tenho acompanhado. Tem uma galera muito ruim, mas também tem uma galera muito boa. A galera do comercial desapareceu. Procura aí. A gente tem consultor de gestão, que é complicado e a maioria da galera não quer, porque fazer gestão dá trabalho, lidar com gente é cansativo. Mas a galera do comercial sumiu. Eu tenho uma tese de que porque o comercial é muito raiz. E aí eu acho que os caras não... Eu não sei, tá? Isso é uma coisa... É achismo. Vozes da minha cabeça. Mas eu acho que a galera do comercial é muito raiz e não se adaptou a essa realidade digital, entendeu? Então tem cara, velho, que vende muito bem, mas ele não sabe como trazer isso para dentro de um processo. Porque não existe uma faculdade de comercial. Não existe, né? A faculdade de gestão comercial, ela parece um curso de administração. Sim. É muito parecido, exato. Não tem muita diferença não. Nem faça, tá perdendo seu dinheiro. Mas vamos lá, ver. Kotler escreveu lá atrás o livro Administração e Marketing, que até hoje é uma bíblia para quem trabalha com marketing. Se você trabalha com marketing, nunca leu Kotler, leia porque você está perdendo seu tempo e para de ver conteúdo de guru. Conteúdo de guru é uma merda. Aí, veja, existe um livro que é uma base para você utilizar. Qual é o livro base do comercial? Não tem. Não existe.
Então, tem guru. Tem guru, né? Guru tem. Mas não tem um livro, não tem uma ciência do comercial. Então eu acredito que por não ter isso, tem uma dificuldade da galera tangibilizar tecnicamente o que é um A galera trata comercial. a venda como se fosse algo muito empírico ou como se fosse algo do DNA. Fulano é vendedor. É vendedor, isso. Não sei se tu vê isso, mas a gente vê muito. Os clientes eles sentem muita falta do vendedor. Não é porque eu não tenho vendedor. Eu tenho um tirador de pedido. Isso. Mas porque mudou a forma de vender, a venda é digitalizada. Então não tem mais aquele cara da feira, né? Toma, Dona Maria, batata, 3 por 10. Não é assim a venda mais. A venda ela é automatizada, ela é processual. Isso. Então realmente é via um site, é via um canal, o cara chega. Então o que é que o vendedor tem que fazer? Ele não vai ligar, ele não vai fazer chamada de vídeo. São pouquíssimos os que vão fazer isso. Porque é muito protocolar, é muito processual. Fora que a gente tem um monte de falha de processo, né? Porque o cara contrata o cara para vender, o cara é vendedor, o cara é motorista, o cara é piloto. Resolve tudo. O cara faz o que você pensa, pega os meninos no colégio, peraí, não faz isso não. Fulano vai ali pegar fulano de tal e traz ela para cá, aí é foda. Então, mas assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que não existe um momento certo. Eu acho que existe o que a empresa precisa e necessita para aquele momento que ela está vivendo. Aquela coisa, se o cara quer dobrar a quantidade de clientes que ele tem, ele vai ter que fazer ações para que isso aconteça. E ele tem que entender que para isso ele vai ter que fazer um investimento, seja de tempo, de energia ou de dinheiro, para que isso aconteça. Então eu não acredito que tenha um processo, uma hora certa de você fazer esse investimento. Vai depender muito do momento em que a empresa está. Ok, pronto. Falei da empresa pequena. Tenho mais 2 perguntas antes da gente caminhar para o final, tá? Para tu ir organizando tua mente. Vamos falar de uma empresa maior agora, que aí também é a nossa percepção aqui como empresa de consultoria. Uma marca muito forte, uma marca grande, ela consegue diminuir o CAC. Consegue. Custo de aquisição por cliente. Como é que a gente consegue medir isso na prática? A gente tem a perspectiva financeira. O que para mim medir é o quê? Ficou mais barato. Sim, só. Sim. Dentro da perspectiva de marketing, como é que realmente dá para fazer isso? Só aumentando venda, mudando canal, como é que faz isso? Veja, a gente pode... Para uma marca já consolidada. Para quem começou agora, eu acho que é um número até irrisório, o cara está calculando isso. Não faz tanto sentido. Tu vai ter que fazer investimento a todo momento. Isso. Então esse número é natural que ele vai ficar bem grande, daqui a pouco ele fica bem pequenininho. Aí você está entendendo o quê? Se ele era grande e está pequenininho, é porque a minha estratégia de captação está funcionando. E para o pequeno vai acontecer muita essa oscilação. Para o grande não pode acontecer essa oscilação. Um exemplo é esse cara dos 6 milhões. Provavelmente o CAC dele está muito marcado do que 5 anos atrás. Então ele fez o caminho contrário, né? Ele manteve o faturamento, mas os dados dele provavelmente estão dando menores, né? Ao meu ver, o CAC ele é uma métrica de acompanhamento mensal. Então, o que é que eu vou dizer se o CAC ele funcionou ou não? Vou dar um exemplo. Por que a gente faz campanhas? Isso é uma pergunta que, quando eu chego para um cliente que eu pergunto, ele diz porque tem que fazer. Mas não é porque tem que fazer. Porque todo mundo faz. Porque todo mundo faz. Todo mundo faz. Não, a gente tem que fazer campanha porque tem que fazer, né? Eu digo, veja, a gente faz campanhas justamente porque a gente faz um investimento ali. Digamos que tu tem um investimento aqui em médio de 10 mil reais. Aí no mês que tu vai fazer campanha, isso aí vai subir para 25. Então, vê, no mês que eu fiz a campanha, eu injetei uma grana e muito provavelmente o meu CAC ele vai aumentar. Por que ele vai aumentar? Porque eu estou investindo mais, mas eu não vou ter uma resposta da campanha automática. Mas provavelmente no outro mês o CAC vai diminuir. Por que ele vai diminuir? Porque é o tempo da campanha rodar. Então por que a gente faz uma campanha? Por que a gente contrata fotógrafo, videomaker, bota para rodar em mídia e tudo mais? Porque a gente precisa fazer com que a marca seja mais conhecida, a gente precisa estimular as pessoas com novidades e as pessoas precisam entender e ter um gatilho, que é o que a gente chama de gatilho, tipo, por que eu deveria comprar daquela marca pela primeira vez ou novamente? Então, entendendo isso, eu faço as campanhas para que eu consiga ter uma facilidade de venda. E aí eu encaro muito no comercial do seguinte: vamos lançar a campanha sexta-feira. Eita, mas já vai começar a comunicar agora na segunda, porque aí vai ser segunda, terça, quarta e quinta ruim. Porque na sexta-feira, todo mundo vai segurar para vender na sexta-feira. Bicho, te vira. É assim, eu preciso mostrar às pessoas que a campanha vai vir. Eu não posso chegar no sábado, lançar a campanha na sexta e dizer na quinta-feira, eita, amanhã, meio-dia vai ter uma campanha, 5 horas da tarde, da quinta-feira. Não faz sentido isso. Não houve um preparo. Não houve preparo. Não teve estratégia. Não teve estratégia. Então eu preciso envolver as pessoas precisam saber que a campanha está vindo. Por quê? Porque eu preciso estar envolvendo o público, aquecendo o meu público para eu vender. Aí quando eu vendo, aí eu vou medir o CAC.
Então, vê, se o meu histórico de CAC durante o trimestre que rodou a campanha, eu consegui ter um faturamento maior, meu CAC diminuiu e eu fiz os mesmos investimentos, show de bola, a campanha funcionou. No trimestre que eu falo, porque normalmente é o período o período de análise base. De análise base de campanha. Nenhuma análise funciona em menos de 90 dias. Isso é verdade. Pra nada. Não tem retratos reais, não tem retratos reais. Não existe esse negócio aí, em 15 dias eu consigo mudar teu comercial, em 30 dias eu vou conseguir mudar a realidade da tua rede social. Não existe. Não existe. Não existe receita pronta. Não tem. Não tem fórmula pronta, não. Fórmula mágica na cozinha não dá. Eu brinquei esses dias. Minha sogra tá passando um tempo com a gente, Maria nasceu agora há pouco. Sim. E aí eu faço uma batata, que eu gosto de comer, pra mim cozinha é terapia. E ela me dá a receita da batata, que eu não tava em casa, eu vim aqui no escritório resolver uma coisa, eu mandei a receita da batata. E aí quando eu cheguei, não é essa batata. Ela disse, mas eu segui a receita. Eu digo, mas a minha batata é de um jeito, a sua batata é de outro. E aí depois a gente tá discutindo, porque uma pessoa fazendo é de um jeito, outra pessoa é de outro. Não existe receita pronta na cozinha. Quanto mais um negócio que tem N fatores variantes, principalmente o pior deles, pessoas. Pessoas, que é muito inconstante, né? Tu é estrategista de marketing, vamos pegar outro estrategista de marketing, tá aqui. Mesmas formações, mesmo tempo de experiência. São duas pessoas totalmente diferentes. Executando, conduzindo uma reunião, montando um planejamento, vai ser diferente. Entendeu? Então a gente tem que levar isso em consideração também. Demais. Beleza? Show. Mas respondi? Respondeu. Última pergunta, antes da gente entrar num períodozinho aqui que a gente chama de pílulas de eficiência, tá? Mas essa última pergunta eu queria que tu deixasse, que é mais uma dica, tá? Que eu sempre coloco aqui pra galera se pegar um pouquinho. Tu é técnico, trabalha com a parte de estratégia, dentro do marketing atual você fala muito em KPI. KPI é indicador, minha gente. Pelo amor de Deus, a galera... KPIs, como o pessoal eu sou nordestino, é KPI mesmo, pelo amor de Deus. É indicador. Então, eu não vou dizer quais são os 3 KPIs não, tá? Quais são os 3 indicadores que qualquer dono de qualquer negócio tem que olhar toda segunda-feira de manhã relacionado ao marketing, para saber se o marketing está funcionando? Essa é boa, essa é muito boa. Que aí a gente tem que orientar a galera do jeito certo. Vê. Na minha opinião, que um dono de negócio, toda segunda-feira, quando ele chega e ele abre a planilha, ou o gerente do marketing precisa analisar, ROI. Ok. Para poder ele entender ROI é o primeiro. ROI é o primeiro. Sim. Então, tipo, quanto está investindo, se está ok com aquilo que está vindo dentro do histórico. O segundo, que ao meu ver é interessante, dependendo do negócio, é o ROAS, que é o retorno sobre os anúncios. Sim. Né? E eu acho que... Principalmente quem investe mais, né? Quem investe mais. E aí eu não vou dizer mais uma, eu vou dizer mais duas. Eu acho que é a taxa de conversão, porque aí ele tem que analisar o que é que está vindo do marketing para o comercial e o que o comercial está conseguindo converter. Eu posso ter um ROI bom e ter uma taxa de conversão ruim. Ruim, exato. Eu acho que a taxa de conversão da fase do funil, onde ele sai para o atendimento pelo comercial, então ele saiu do marketing, o SDR aqueceu, organizou, pegou e jogou para o comercial. Pronto, o quanto o comercial está convertendo, então eu acho que a taxa de conversão é uma métrica importante que a gente precisa estar olhando e medindo. E acho que outra é a qualidade do lead. Né, se o lead ele realmente é qualificado ou não. A gente vai entendendo isso, se a gente tiver esses números muito claros, a gente vai entendendo isso de uma maneira mais aprofundada com o passar do tempo. Então eu vou entendendo, meu negócio hoje ele tem uma taxa de conversão de 5%. Então a conta é simples. Se eu sei que a minha taxa de conversão é 5%, quantos clientes eu tenho que jogar lá em cima na minha boca para eu poder fazer 5% de venda no final do mês? E o quanto 5% de venda no final do mês vai representar dentro do meu financeiro. Né? Então eu veria essas 4 aí. Eu veria ROI, eu veria ROAS, eu veria taxa de conversão e veria a qualidade do lead. Aí tu pensou, achasse difícil a pergunta e ainda botasse uma resposta assim. Vamos lá, pílulas da eficiência. Como é que elas funcionam? Eu peço que tu traga orientação em 3 áreas, uma orientação bem diretiva. Então, eu vou nichar essas áreas, tá? Antes de fazer a última pergunta. Eu queria que tu deixasse uma dica muito válida para o pequeno empreendedor, o cara que está começando agora. Segunda, uma dica muito válida para o cara que já está no mercado há muito tempo, o grande empreendedor. E a última dica para quem quer trabalhar com marketing digital. Beleza. Que aí tu vai trabalhar realmente os 3 mercados. Fácil de responder todas. Vai lá. Vamos lá. Uma dica para o pequeno empreendedor. Foco em vender. Inicialmente, tu tem que fazer caixa, tu
tem que ter volume, tu tem que vender. Então, óbvio, dá para construir marca, dá para abrir já uma marca com cara de grande, investe isso tudo tal, mas o foco é em vender. Não cai na vaidade de querer, porque tem que estar tudo muito perfeito e tal. Óbvio que se você for um cara que tem uma grana e que está investindo uma grana e que você consegue manter uma operação ali de uma marca nova tranquilamente durante 1 ano, 2, investindo bem nela, zero problema. Então faz isso, inclusive a gente tem exemplos aqui que fizeram muito bem isso. Mas se tu é pequeno e está iniciando agora, foca em vender. Porque venda vai te dar lucro, lucro vai te dar previsibilidade vai te dar segurança. Ok. Certo? Então para o pequeno empreendedor, essa é a dica. Para o grande empreendedor, empresas que já são grandes, que vendem bem e que têm um volume alto, constrói marca. Quanto maior a tua marca tiver, quanto mais conhecida ela for, quanto mais relação ela tiver com o teu cliente, mais fácil e mais barato vai ser a tua venda. Então, quanto mais você constrói marca, mais o teu ROI fica eficiente e menos tu gasta energia, tempo e dinheiro para conseguir novos clientes. E o CAC fica mais barato. Que é o número que precisamos. E para quem quer trabalhar com marketing, a minha dica é estude. Estude muito e seja inconformado que você nunca sabe de tudo. Porque a gente vive hoje nesse movimento gurusístico do Brasil, onde todo mundo é muito foda, onde todo mundo é muito bom, onde eu vou ajudar a sua empresa a fazer não sei o que. Mas no final das contas o cara só quer te vender um produto digital, onde a margem para ele vai ser altíssima, tu vai comprar um curso, tu vai comprar uma consultoria, tu vai comprar uma coisa que no fim das contas ele não vai te vender nada, e que são informações que tu poderia ter num livro, tu poderia ter num curso bom, de graça, pagando, sei lá, R$70 no livro, R$80 no livro. E não vira uma pirâmide, né? Que parece que virou meio pirâmide, né? Você compra um curso que vai vender outro curso. Mas você paga para participar de uma call, onde o cara vai te dizer um monte de coisa que ele não vai te ensinar como tu faz, e para tu saber como fazer, tu tem que comprar outra coisa. Aí tu compra isso, depois vai te vender uma mentoria, daqui a pouco tu tem... Próximo nível, vamos subir o próximo nível. Tu gastou ali 20 mil, 30 mil, 40 mil reais, aí depois tem um evento presencial em Alphaville que tu vai para lá, para chegar lá e tu... Aí, bicho, assim, você entrou numa esteira de produto e no fim das contas o cara não te ajudou em porra nenhuma. Então eu acho que estudar não é isso, tá? Estudar realmente é você estar perto de quem é técnico, é você estar perto de quem comunga das mesmas ideias, é você saber aonde você tem que beber, qual é a fonte que você tem que beber para que realmente você se desenvolva. Então eu acho que quem quer entrar no mercado tem que estudar e tem que saber o que está fazendo. Não é simplesmente porque é bonito, porque eu faço desse jeito, porque cliente X gosta, que funciona. Beleza. Tua última pergunta. Dale. Agora é para torar. Se você tivesse R$10 mil para investir em marketing para uma empresa local hoje, qual seria o passo a passo? Essa foi para torar mesmo. Poxa, para terminar. Para torar, vamos lá. R$10 mil. Isso. Para eu gastar em quanto tempo? Não, estabeleça o tempo. Eu não botei tempo. O tempo não é comigo, não. O tempo é com tu que é da estratégia. Eu só digo o dinheiro. É uma empresa de quê? Diga aí. Uma empresa local. Local é comum nós termos confecções. Vamos trabalhar com a confecção? 10 mil. Uma confecção para investir R$10 mil. Isso. Cara, eu seria o dono que entraria com a cara. Eu não contrataria social media. Eu faria com que montava uma estratégia para o dono, para que ele mesmo colocasse a cara e ele mesmo fizesse toda a estratégia de conteúdo durante os dias. Já fica mais barato. Já cortei um custo, né? Você compra um curso de R$178 que ensina você a mexer no telefone, editar no CapCut e você já tem aí ainda... Só temos 9.800 9.800, pronto, já é um começo. Então a estratégia de conteúdo eu focaria no dono, faria o dono ser a figura principal da marca. Contrataria um gestor de tráfego iniciante, porque não dá pra gente contratar uma agência grande com esse valor, que é o cara que vai aprender a errar com o meu dinheiro. Mas vai me ajudar. Contrataria 2 horas de caixa para conversar com esse cara. Sentava na mesa, a gente montaria a estratégia. Chegou a hora de vender, né? Aí a gente sentava, conversava com o cara, organizava essa estrutura e eu sentaria com esse cara daqui a 15 dias e depois com 30 dias para a gente avaliar as campanhas. E investiria num funil simples de tráfego, bem feito, para aquisição. Se fosse confecção, investiria em moda. Em moda não, em Instagram, desculpa. Se fosse de moda, eu investiria em Instagram. E no mínimo, eu colocaria aí para a gente iniciar R$1.000 no mês. Deixaria mais uma verbazinha ali para a gente ir por 1.500 talvez no próximo. É hora de investir agora, porque a gente está no dia 17 de abril.
Então, daqui a pouco é maio, aí a gente já sabe que aquece normalmente, junho também vende, então esse trimestre eu dividiria dessa forma. Era um gestor de tráfego júnior, uma consultoria para me orientar, com poucas horas. Eu colocaria o dono como a principal figura dentro desse trimestre e investiria em tráfego para aquisição de clientes. Beleza, e com os 10 mil dá? Dá. Beleza. Cássius, sempre é um prazer. Sempre ótimo gente como tu aqui. Sempre é bom conversar com quem é mais técnico, porque parece que a conversa ela anda de forma mais natural, é meio que prático mesmo. Sim. E aí fica aberto o espaço a tu agora para dar tuas considerações finais, fazer algum agradecimento, quiser mandar beijos, quiser mandar beijo. Um beijo para minha mãe, um beijo para meu pai. Porque alguém gosta, né, de mandar beijo, pessoal. Não, bicho, obrigado pelo convite. Você sabe que tá em casa, né? A admiração é recíproca, eu sei disso. E se for para deixar um recado aqui para a galera, eu acho que o que a gente precisa deixar muito claro é que assim, marketing sem estratégia é só gasto. Então, se tu não está conseguindo medir o resultado que tu tem no teu marketing, se você está ali com alguma dúvida de que o marketing não está funcionando, eu acho que não está indo para frente, não está dando liga, eu acho que você precisa parar e contar com profissionais que façam essa medição. Então, pode ser eu, pode ser Clésio, pode ser qualquer outra pessoa que veja o seu negócio enquanto dados, enquanto números, e não só como um cara que está ali todo mês me pagando um dinheiro para eu prestar um serviço que muitas vezes a gente não consegue nem medir. Então, eu acho que assim, marketing sem estratégia é só gasto. Olha para a estratégia e olha para o número que tu precisa mensurar. Se você trabalha com alguém que não mensura dados de marketing, tá errado. Ok. Acho que é isso. Beleza. Show. Obrigado demais. Bicho, obrigado você pelo convite. Cássio. E é isso aí, pessoal. Lucena Cast. Papo muito bom sobre marketing. É uma área extremamente necessária. Falando sobre dinheiro dentro do marketing. E vocês precisam entender que sempre que a gente fala de dinheiro, a gente está falando não só de recursos, a gente também está falando de liberdade. E por isso que sempre é bom estar aqui com vocês. Obrigado e até o próximo episódio.